Olá! Eu gostaria de falar neste vídeo sobre o novo nascimento. Acho que de todas as coisas que nós devemos nos preocupar em nossa vida, a mais importante delas é sobre a eternidade. Porque a palavra de Deus fala que isso aqui é um piscar de olhos. 80, 90 anos, 100, cento e poucos anos e aí acabou. Mas a nossa vida dá origem a outra vida, a vida eterna ou a morte eterna. Eu queria falar especificamente, deixar Jesus falar sobre isso. Eu convido você a ler comigo João capítulo 3, a partir do versículo 1, que nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre em Israel e não sabes. A Bíblia ela é muito rápida, né? Ela é um evangelho muito rápido, é um livro muito rápido. E a gente não sabe, a gente sabe que ele foi encontrar com Jesus de noite. Não sabe muita coisa sobre o assunto. Sabe que ele foi encontrar com Jesus, ele era um príncipe, né, um mestre, e um dos principais fariseus, e foi cheio de salimelex, que chama, né? Foi cheio de prosopopeia para falar com Jesus, blá, 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 blá. Jesus falou: Nicodemos, você já nasceu de novo, meu amigo? Mas, Senhor, como é que é esse negócio de nascer de novo? Porque, como é que isso vai entrar de novo no ventre da minha mãe? E aí Jesus vai falar: rapaz, você é mestre em Israel. Oh, sim, Senhor, o novo nascimento. Você é mestre em Israel e não sabe isso. Cara, isso é o mais importante, você não sabe disso. Mas como pode ser isso, Senhor? Eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe? Você não sabe, né, Nicodemos? Pois bem, como Nicodemos, muitos de nós também não sabem o que é o novo nascimento. E muitos sequer se importam com o novo nascimento. Nascer de novo é algo maravilhoso. Nascer de novo é algo que somente o Espírito Santo, e por meio do Espírito Santo, a gente pode fazer. A gente pode fazer. Deus nos permite fazer. Quem era Nicodemos, né? Afinal de contas, quem era Nicodemos? A gente sabe muito pouco sobre ele, mas sabemos que ele era um dos príncipes de Israel, um mestre fariseu, né? Mestre do judaísmo, alguém muito importante dentro do judaísmo daquela época. Ele foi atraído para os ensinos de Jesus. Ele ouviu Jesus falar em algum momento e foi atraído para Jesus. O seu nome é interessante, que o seu nome não é um nome de origem hebraica, né? Significa príncipe do povo e é de origem grega. Diferentemente de outros fariseus, ele não estava sob a influência dos vigilantes. Se é que você entende o que eu estou dizendo. Ele estava livre da influência dos vigilantes. Há, inclusive, um evangelho atribuído a ele, chamado de Evangelho de Nicodemos. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte, ele fala sobre os últimos dias de Jesus. E a segunda parte fala sobre um estranho acontecimento, que é sobre a descida de Jesus ao submundo. Mas essa é uma outra história. Então, o que é o novo nascimento? Antes da gente falar sobre o que é o novo nascimento, vamos falar um pouco sobre o que não é o novo nascimento. Primeira coisa que o novo nascimento não é. Ele não é um despertar intelectual. Nicodemos tinha proficiência nas Escrituras, era um mestre das Escrituras, era uma pessoa muito culta, né? Muito erudita. Ele não havia nascido de novo ainda.
Então não é um despertar intelectual, não é algo que eu estou lendo e aí intelectualmente eu entendo aquilo e eu ascendo, né? eu subo a um novo nível espiritual. Não é isso. O bandido da cruz era um bandido. E no último momento ele foi salvo, sem nenhum conhecimento provavelmente das Escrituras. Alguns amigos espíritas argumentam que Jesus e Nicodemos estariam nesse texto conversando sobre reencarnação. Não é isso. Vamos ouvir de novo, capítulo 3, versículos 4 e 5. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não se trata de reencarnação. A Bíblia, em vários textos, nos afirma que apenas em Jesus Cristo pode haver salvação. Apenas o nome dele pode salvar. Atos capítulo 4, versículo 12, nos diz assim: e em nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E Hebreus capítulo 9, 27 diz assim: como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não se trata de reencarnação. O novo nascimento não é reencarnação. Não dá para a gente pegar um texto isolado do texto para criar um pretexto. Jesus Cristo estava falando de uma coisa muito específica, que a pessoa que deseja nascer de novo, a pessoa que deseja ser salva, ela tem que nascer, renascer no mundo espiritual e não no mundo físico. Esse não é um vídeo para contra-argumentar o Espiritismo. Podemos até fazer isso com todo o respeito que temos pela religião espírita, porque em muitos aspectos são mais cristãos do que os protestantes e do que os católicos. Mas apenas eu gostaria de falar sobre esse texto. Nicodemos e Jesus não falam sobre reencarnação. Também não é um acontecimento natural pelo qual todos nós passaremos, né? Ou seja, todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai nascer de novo. Não, infelizmente não é assim. As Escrituras deixam claro que muitos são chamados, mas poucos atenderão esse chamado. No versículo 5 desse texto, Jesus diz assim: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não é todo mundo que pode entrar no reino de Deus. A pessoa tem que nascer de novo. Também não é o batismo das águas. Muitos acreditam que você é batizado e é salvo, passa a vida toda fazendo bobagem e é salvo. Ou ao contrário, passa a vida toda fazendo bobagem e no último momento é salvo, como é batizado e é salvo, como o Constantino fez. Né? Constantino oficializou a igreja romana, a igreja oficial do império, passou a vida toda como pagão e no último momento, nos últimos momentos de sua vida ele se batizou. Não é isso. Não é ser salvo, não é ser batizado em águas. Não é ser um religioso, cumprir ritos religiosos, né, ser uma pessoa que cumpre novena, que lê a Bíblia todo dia. Não é isso, embora isso seja muito importante. A Bíblia nos fala que um grupo de pessoas chegou para Jesus, achava que ia entrar no céu, e Jesus respondeu para ele: vocês não vão entrar. Mas eles perguntam: por que nós não vamos entrar? Porque eu tive sede, tive fome, tive preso, tive doente, e vocês não fizeram nada por mim. Mas quando a gente não fez isso por ti, Senhor, quando vocês não fizeram pelos meus pequeninos, também não fizeram por mim. Jesus não está falando de leitura da Bíblia, Jesus não está falando de ir para a igreja, ele está falando de algo mais profundo. Então, 2, o que é, afinal de contas, o que vem a ser o novo nascimento? O novo nascimento é você e eu, é quando a gente nasce na dimensão espiritual, é quando a vida real surge em nós. As Escrituras dizem, em Atos capítulo 17, 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. O novo nascimento é quando eu permito que o Espírito Santo gere em mim a vida espiritual. A gente anda morto espiritualmente. Em um determinado momento, a gente, ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo fala com os nossos corações, e então a gente surge no mundo espiritual, numa dimensão espiritual, não nessa dimensão que é no máximo
4 dimensões, alguns dizem que chega a 11 dimensões, algumas muito pequenas, imperceptíveis aos nossos sentidos, mas não é nada disso o novo nascimento, é uma dimensão espiritual, é lá que a gente nasce. Alguns elementos estão envolvidos nesse nascimento, eu gostaria de falar sobre eles com você agora. O primeiro elemento é o arrependimento. A pessoa que nasce no mundo espiritual, ela percebe que é um pecador. Capítulo 6 de Isaías nos diz que Isaías andava para lá e para cá, fazia um monte de coisa, já era um profeta, já profetizava, mas que no capítulo 6, a primeira coisa que ele percebe com a experiência que ele tem é que ele é um pecador e precisa de perdão. Ele se arrepende de seus erros e precisa desesperadamente do perdão de Deus. Um outro elemento aqui envolvido é a água, que não é, como eu já disse, a água do batismo. Ela simboliza a limpeza dos nossos pecados. É um símbolo. Jesus Cristo está falando, você, Nicodemos, você, Paulo Tide, você, João Antônio, você precisa ser lavado pela água do Espírito, pela água da vida, que não é a água normal, é aquela água que flui de Jesus. Essa água limpa os pecados. A gente precisa ter acesso a essa fonte de águas vivas para ser salvo, para nascer de novo. A gente tem o Espírito que está envolvido no novo nascimento, que de fato é quem nos gera na dimensão espiritual, né? Da água e do Espírito. É o Espírito que me batiza no corpo de Cristo, é o Espírito que me insere no corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, feito por milhões de pessoas espalhadas por esse mundo, pessoas que já viveram, que vivem e que viverão. É uma enormidade de pessoas que compõem o corpo místico de Cristo, que se chama a verdadeira igreja, que não é uma placa, não é um CNPJ, são pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus. O Espírito é que gera em mim essa nova vida, esse novo ser. É lá que eu nasço, no mundo espiritual. No versículo 8 nós temos também o vento que está envolvido aqui. Quem nasce do Espírito é como o vento, suas atitudes, ações, ética, moral, nada tem a ver com filosofia humana. Nós somos seres espirituais, nós não somos um corpo que possui um espírito. Não, nós somos espíritos que possuem corpos, e um dia esses corpos serão revigorados, serão revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade. Nós temos o testemunho pessoal. Quem é nascido de novo dá testemunho de sua fé. Esse é um símbolo, esse é uma verdade que está se apagando. As pessoas acham que nasceram de novo e ficam caladas. Cara, quando a gente tem acesso a uma coisa boa, a gente quer falar para os outros. Quando a gente descobre de repente um site legal que fala sobre alimentação, sobre alguma coisa que nos faz bem, a gente quer dividir com as pessoas, né? Hoje em dia todo mundo quer falar, as redes sociais estão cheias de pessoas só falando e ninguém ouve nada. Mas a pessoa que nasce de novo, ela dá testemunho de sua fé. A primeira coisa que a mulher samaritana, que foi a mulher com quem Deus mais falou na Bíblia, a primeira coisa que ela faz quando ela percebe o que está acontecendo, então o Espírito gera nela vida, a primeira coisa que ela faz é o quê? Dar testemunha. A Bíblia fala que ela saiu de lá e foi testemunhar. Eu encontrei um profeta que sabe as coisas. Eu encontrei alguém que sabe quem eu sou. Encontrei alguém que me deu água viva. Eu ofereci para ele, eu zombei dele, falei: você vai trazer porque eu sou samaritana, você é judeu? Que tipo de água você vai me dar? Jesus fala para ela com toda a paciência: eu tenho uma água para te dar que jorra da eternidade. A gente dá testemunho. Fale de sua fé se você nasceu de novo. Explique para sua família, fale para os seus amigos. Todo aquele que é nascido de novo é nascido também do amor de Deus. É nascido do amor de Deus, que não nada tem a ver com esse amor erotizado que a gente encontra em todo lugar por aí. Eu te amo, daqui a 10 dias a pessoa trai, daqui a 5 dias se separa. Os casamentos são pomposos, são lindos, né? Os casamentos de pessoas famosas são divulgados, todo mundo daqui a 1, 2, 3 anos eles se separam. O amor não é um sentimento, o amor é uma atitude, o amor é uma decisão, a pessoa decide fazer isso, ela ama, ela age, ela decide amar. Por isso que nos momentos difíceis ela continua amando, porque não depende do que ela sente, os sentimentos são volúveis, são voláteis, mas a decisão de amar não é. Então quem é nascido de novo, ele é nascido no amor,
de Deus, ela gera o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um fruto, só não são os frutos, é um fruto que se manifesta de muitas formas diferentes, mas essa é uma outra história, a gente fala isso em um outro momento, ok? Uma pergunta que você pode estar se fazendo, né? Mas o que o novo nascimento faz por mim? Eu vou falar de algumas bênçãos que o novo nascimento traz para todo aquele que nasce de novo. A primeira grande bênção é que quem é nascido de novo não será julgado. A carne já está condenada, a nossa carne é sarx. Isso aqui não vai ser regenerado, nunca. Isso aqui vai morrer e apodrecer. O que vai ser regenerado porque o grego tem duas palavras, sarx e soma. Sarx, que a Bíblia diz que os frutos da carne são. Né? E a Bíblia fala que o corpo é o templo do Espírito. Quando fala de carne, fala de sarx. Quando fala de corpo, fala de soma. Soma vai ser revestido de incorruptibilidade, vai ser transformado. Agora a carne está condenada já. A carne já não tem salvação. Há uma luta entre as duas naturezas. Segundo, traz salvação. É nesse capítulo, é nessa conversa que tem o que as pessoas chamam de texto áureo da Bíblia, que toda criança aprende muito cedo, porque Deus amou o mundo. Quem amou? Deus amou o quê? O mundo. O mundo o quê? O planeta? Não, as pessoas. Né? Amou as pessoas, amou o mundo. De como é que ele amou? Ele amou de uma maneira muito grande? Não. De uma maneira imensa? Não. Como é que ele amou? Ele amou de uma tal maneira, né? João ele procura uma palavra para dizer e não encontra. Ele fala de uma tal maneira. Deus amou o mundo de uma tal maneira que fez o quê? Que deu quem? Dinheiro. Que deu o quê? Prosperidade. Que deu o quê? Não, deu o seu filho. Mas para que ele deu o seu filho? Para todo aquele que nele crer. Não se trata para todo aquele, não é genérico, não, é todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não sofra as consequências de uma vida de pecado na eternidade sem Deus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia nos diz, em João capítulo 17, versículo 21, o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aquele que nasce de novo, ele nasce na dimensão espiritual, ele nasce numa dimensão diferenciada, e então ele ele passa, né, e até um processo de sofrimento também. Ele sofre um processo de aperfeiçoamento, de conversão. A conversão, a salvação, ela é instantânea. A pessoa é salva instantaneamente, mas a conversão ela é progressiva. A pessoa vai crescendo na salvação. Pedro já andava com Jesus há algum tempo e Jesus chega para ele e fala: Pedro, quando você se converter, a conversão ela é um processo que vai nos aperfeiçoando. Eu vou melhorando em Cristo, eu vou manifestando cada vez mais o fruto do Espírito que está em mim, as nuances. Eu não tenho muita paciência, então eu procuro paciência em Deus. Deus me ajuda, o Espírito gera em mim paciência, gera em mim tolerância, gera em mim bondade, longanimidade, mansidão. Ainda que eu seja uma pessoa dura, né? Eu sou duro e sou manso e humilde. Jesus Cristo fala que ele é manso e humilde de coração. E ele nunca foi um bobão, né? Nunca ninguém humilhou Jesus. Nunca ninguém humilhou Jesus. A Bíblia não quer que você seja humilhado, ela quer que você se humilhe. Ele se permitia humilhar. Quando queria humilhar, ele falava: peraí. Ele dava limites, ele dava bastas. Ninguém tirava onda com a cara de Jesus, nem na hora da crucificação. Pilatos chega para ele e fala assim: você não sabe que eu tenho poder para te libertar? Ele fala assim: peraí, você tem poder porque do alto eu te dei poder. Na hora da morte dele. Então eu manifesto a mansidão de Deus em mim e os frutos do Espírito vão sendo manifestados através da minha vida, através da minha conversão. Outra coisa também que o novo nascimento faz por mim é que aquele que nasce de novo, ele é atraído para a luz, para o reino do Filho do seu amor, o reino de luz. A Bíblia nos diz que Deus é luz e ele dissipa toda a treva.
A primeira coisa que aconteceu quando Deus disse, haja luz, a luz física mesmo, foi que as trevas foram embora. Não adianta você ficar gritando contra a noite, aqui tem uma janela, lá fora está escuro. Eu posso passar aqui muito tempo gritando, noite, vai embora! Não adianta, eu tenho que acender a luz. Um simples fósforo traz luz, e quem nasce de novo, quem nasce na dimensão espiritual, ele é atraído para a luz e manifesta essa luz em si. Né? Muitas pessoas falam assim, você está diferente, o que aconteceu com você? Você está diferente. Estou diferente porque eu estou agora imerso em luz. E lentamente essa luz vai sendo, né, vai se manifestando em mim, as pessoas percebem isso. Porque a pessoa que nasce de novo, ela gera luz, ela começa a brilhar. Brilha em mim a luz de Deus. A luz é de Deus, não é uma luz física, é uma luz espiritual. E é isso que afasta os demônios, e é isso que afasta as trevas espirituais. Sabe? É quando a luz de Deus brilha em mim. É por isso que nós somos Deus. O diabo não vê a gente da maneira que eu me vejo ou que outras pessoas me veem. O diabo vê a gente como luz. Somos seres que brilham, e é por isso que ele se afasta daquele que é nascido de novo. Ele teme o que está dentro de nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E por fim, aquele que nasce de novo apresenta frutos dignos, frutos morais dignos dessa luz. Aquele que é nascido pelo Espírito dá fruto do Espírito. Esses frutos compõem o amor de Deus, como eu já falei. A pessoa não nasce de novo e continua com a mesma vida. Não, moralmente ela muda. Se ela era um marido que traía a esposa, ele deixa de fazer isso. Se ele é um filho que era mal educado com as pessoas ou com os pais, ele deixa de fazer isso. Ele começa a entender a perspectiva da moral de Deus, imoral mesmo. Nós vivemos em um mundo de imoralidade, em todos os níveis, nível social, sabe, o nível financeiro, o nível moral, então nem se fala. O chique hoje é não ter moral. O chique hoje é ser imoral. A pessoa que é nascida de novo, ela gera frutos morais. E essa moral é a moral que vem de Deus. Eu manifesto isso na minha vida. Esse encontro com Jesus marcou profundamente a vida de Nicodemo. Literalmente, todo aquele que se encontra com Jesus e o aceita, muda para sempre. Logo na manjedoura, ele era um bebezinho. Os magos... Não foi na manjedoura. Os magos chegaram 2 anos depois que ele nasceu. Os magos foram visitar Jesus, levaram presentes. A Bíblia fala que eles vieram por um caminho. Encontraram Jesus e voltaram por um caminho diferente. Todo aquele que encontra Jesus e o aceita, reconhece como Rei, como Senhor e Salvador, volta por um caminho diferente. A Bíblia fala que um moço rico encontrou-se com Jesus, fez um monte de coisas certas. Falou com a pessoa certa, procurou a pessoa certa, fez a pergunta certa, na posição certa, e no final ele tomou a atitude errada, porque tinha muitos bens. Ele retirou-se triste. Aquele que encontra com Jesus muda de vida, e esse encontro mudou completamente a vida de Nicodemos. Mais para frente, ele protestou, em João capítulo 7, versículos 50 e 52, nos diz que ele protestou contra a prisão de Jesus e disse que ele trouxe especiarias para ungir o corpo de Jesus, em João capítulo 19, 39 e 40. Como falei, ele escreveu, provavelmente, há indícios de que eles têm escrito até mesmo um evangelho. Há um evangelho apócrifo atribuído a ele. De todas as coisas que a gente passa na vida, como eu falei no início, a mais importante é o novo nascimento. Se você já tomou essa atitude, já nasceu de novo, já foi gerado pelo Espírito na dimensão espiritual, parabéns, desenvolva a sua salvação. E se você não foi, faça isso agora. Deus nos abençoe. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.